Tempestades, nevascas, deslizamentos, acidentes e até mesmo baleias encalhadas. Se tem uma coisa que Patrulha Canina ensinou pra gente, é que a Baía da Aventura é definitivamente uma cidade muito perigosa pra se morar. Nesse lugar, os desastres são constantes, as coisas e pessoas desaparecem com frequência. Sem falar que ela vive sendo atacada regularmente pelo prefeito da cidade vizinha. Uma cidade que, aliás, a gente nem sabe se realmente existe, já que ela nunca aparece e o seu governante nunca está por lá. E com um histórico de problemas como esse, é óbvio que ela deve estar muito bem equipada para se prevenir desses desastres, né? Com vários policiais, bombeiros e equipes para fazer os salvamentos marítimos, aéreos, de terrenos acidentados, ambientes urbanos e todo o restante. Então, não dá pra gente esperar muito de uma cidade cuja prefeita é uma mulher meio maluca que passa o dia todo idolatrando uma galinha. E a Baía da Aventura até que conta sim com equipes para resolver todos esses problemas. Porém, elas são compostas por 6 filhotes fofinhos e lideradas por uma criança de apenas 10 anos de idade. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Sucesso incontestável na televisão e nos serviços de streaming, líder na competitiva indústria dos brinquedos e, por incrível que pareça, um fenômeno nos cinemas, a Patrulha Canina, que recentemente completou surpreendentes 10 anos de existência, é definitivamente a franquia infantil mais bem-sucedida a nível mundial. Até porque não tem como não resistir a um grupo de filhotes fofinhos, equipados com casinhas de cachorro que se transformam em vários veículos incríveis e mochilas com os mais variados tipos de ferramentas, fazendo altos resgates e se aventurando nas mais diferentes missões especiais para salvar as pessoas. Porém, você sabia que por muito pouco, ao invés de termos essa equipe incrível de resgate, com equipamentos e veículos ultra tecnológicos, nós teríamos essa outra patrulha canina aqui super esquisita e que não iriam desempenhar o papel de policiais, bombeiros e demais equipes de salvamentos, mas sim apenas utilizar as habilidades delas para resgatar filhotinhos e levá-los para o canil da cidade. Uma proposta bem mais simples e bem mais convincente, né? Então, por que será que eles descartaram esse projeto e transformaram essa patrulha de filhotes em algo tão maior, ao ponto dela ter substituído todas as equipes de salvamento de uma cidade inteira? Bom, já já a gente descobre essa resposta. A gente vai resolver esse mistério. Até porque não tem como a gente falar sobre esse primeiro projeto sem falar sobre toda a história de criação e desenvolvimento dessa série. E desenvolvimento é algo que Patrulha Canina tem de sobra. Ao longo desses 10 anos, esses cãezinhos, que no início apenas faziam missões de resgate simples na cidade, com seus veículos de polícia, bombeiro, de resgate aéreo, marítimo, empilhadeira e trator, passaram a cada vez acumular mais funções, adicionando em seu currículo missões na selva, no céu e no fundo do oceano. Eles também passaram a fazer espionagens, ganharam motos, caminhões, jatos e uma variedade de outros veículos, e até mesmo chegaram ao cúmulo de incluir em suas aventuras missões envolvendo a época medieval, dinossauros e, por incrível que pareça, alienígenas. E se você ainda acha que eles viajaram um pouco nas ideias, é porque eu ainda não te contei que eles chegaram a ganhar superpoderes. E não só um para cada um, mas sim 2. Agora, além de substituir os bombeiros e a polícia, eles também querem tomar o lugar dos Vingadores. Pois é, a Patrulha Canina mudou muito do começo até agora, e vai mudar ainda mais, já que eles estão prestes a entrar no mundo das corridas. Então vamos conhecer logo toda a história por trás desse desenho incrível. Isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Bom, pessoal, assim como a gente estava comentando, a Patrulha Canina realmente iniciou com um conceito bem simples. No caso, tínhamos um grupo de filhotes, onde cada um desempenhava uma função diferente numa equipe de resgate. Dessa forma, tínhamos o Chase, o pastor alemão, que era um cão policial barra espião. O Chase está no caso. O Marshall, o dálmata, que era um bombeiro barra paramédico. Pronto pra um resgate! A Sky, a Kakapo, que era uma resgatista aérea. Yubi! Esse filhote vai voar! O Rock, o mestiço entre terrier escocês e schnauzer, que era o reciclador.
Verde significa siga! O Hubble, o bulldog inglês, que era o construtor, O Rubble está a postos. e o Zuma, o labrador, que era o resgatista marítimo. Vamos mergulhar. E para auxiliá-los em suas missões, cada um deles possuía apenas uma casinha de cachorro que podia se transformar no seu veículo correspondente. Uma ideia até que simples e fácil de entender. Porém, os episódios foram passando e as ideias para novos salvamentos na cidade foram ficando cada vez mais escassas. E daí os produtores decidiram ampliar as opções. Os veículos, aos poucos, foram ganhando upgrades. E a equipe de salvamento, que até então ficava ali restrita à parte urbana e rural da cidade, passou a se mudar para outras localidades, nascendo assim o que a franquia batizou de subséries, que são tipo séries à parte, com os mesmos personagens, dentro do próprio desenho. Começando com a Patrulha Marítima, que cuida da parte da praia, fazendo o papel de salva-vidas, os filhotes aéreos, que obviamente fazem resgates no céu, daí vem os filhotes da selva, para resgates na floresta, a Patrulha do Mar para resgates no oceano e outros mais viajados, como os Cavaleiros do Resgate, que fazem missões numa espécie de cidade que vive na era medieval, os Dino Resgate, que fazem salvamentos num parque onde existem dinossauros de verdade, sem contar que existem subséries com gatos fazendo parte da equipe, a Turma Felina, outras com os cãezinhos fazendo missões meio que especiais ou de espionagem, que são o Resgate Extremo e a Missão Patinha, sem falar naqueles são motoqueiros, os motofilhotes. Naqueles pilotam caminhões de carga, há filhotes caminhoneiros, e na mais absurda, que é aqueles possuem superpoderes, que se chama Super Filhotes Patinhas Poderosas. E sim, como eu falei, todas essas equipes são formadas principalmente por aqueles 6 cachorrinhos originais, incluindo de vez em quando algumas adições especiais. Pois é, não tem como dizer que com o passar do tempo, a Patrulha Canina se tornou cada vez mais viajada. Não é à toa que eu acredito muito na teoria que diz que, na verdade, a história desse desenho se passa apenas na mente do protagonista humano, na mente do Ryder. Até porque existem muitas coisas estranhas nessa série. O líder da Patrulha Canina, por exemplo, é um garoto de apenas 10 anos que passa o dia cuidando de várias equipes de resgate e nunca vai pra escola. Tipo, até existem escolas na cidade do desenho. A Patrulha Canina já salvou um ônibus escolar uma vez. Porém, após o salvamento, as crianças comuns foram para a escola, mas o Ryder não foi com elas. Outra coisa sem sentido é que os únicos animais que podem falar são os cãezinhos que fazem parte da patrulha. Em vários momentos podemos ver outros animais, como a própria galinheta da professora Goodway ou a equipe de gatos malvados do prefeito Hundiger, mas nenhum deles possui essa habilidade. Os pais do Ryder também nunca aparecem ou sequer são citados em momento nenhum da série, sem falar que a história desse desenho vai ficando cada vez mais maluca e desconectada da realidade, à medida em que o tempo passa. É como se o Ryder estivesse numa espécie de psicose, preso num mundo dentro da sua cabeça, delirando que ele era líder de um grupo de cachorros, onde no começo as coisas se pareciam mais com o mundo real, só que com o tempo a sua condição foi piorando, ao ponto desse seu desvaneio se desvincular totalmente da realidade, que são tipo os momentos em que ele acredita ver alienígenas, ver cachorros com superpoderes e coisas do gênero. E uma coisa que pra mim reforçam ainda mais essas teorias malucas é que as ações do prefeito Hundinger não fazem o menor sentido. Mano, a cidade que ele governa, a Baixa da Névoa, parece que nem existe. Ele nunca vai pra lá. Ele passa o tempo todo apenas bancando o vilão de uma cidade totalmente diferente da qual ele foi eleito pra governar. Sem contar que ele é sempre derrotado pela Patrulha Canina, mas nunca é preso. Eles simplesmente o deixam ir embora, mesmo sabendo que ele vai tentar fazer algo pra tentar destruir a cidade novamente. Se a história dessa série não for um surto psicótico, eu nem sei o que dizer. Enfim, brincadeiras à parte, a real mesmo por trás de toda essa evolução da Patrulha Canina, acho que todo mundo já sabe, né? Até porque é apenas uma: vender mais brinquedos. A cada nova subsérie que esse desenho ganha, novos uniformes, equipamentos e principalmente veículos são criados para fazer novos bonequinhos e encher as prateleiras das lojas. Não tinha como a gente esperar outra coisa de uma série que foi criada por uma fabricante de brinquedos, não é mesmo? E se a Patrulha
Patrulha Canina mudou tanto assim com o passar dos anos, os principais responsáveis são esses 3 que você está vendo aí na tela: o Ronen Harari, o Anton Rabi e o Ben Varad, que são os nomes por trás desse projeto. E como eles deram vida a esses filhotinhos fofinhos, é o que eu vou te contar agora. Bom, no ano de 1994, esses 3 carinhas, após se formarem na universidade, decidiram comprar juntos a patente de um brinquedo israelense pra lá de estranho. Uma espécie de meia de nylon com olhinhos, nariz e boquinha, repleta de sementes no seu interior, e que quando regado, fazia nascer cabelo de grama do bonequinho. Um brinquedo que nenhuma grande empresa do ocidente tinha o menor interesse. E eles, vendo o potencial, compraram obviamente com a intenção de vender no seu país de origem, que era o Canadá, que foi como eles fundaram a fabricante de brinquedos Spin Master, e que apesar de até ter tido êxito tanto com esse primeiro empreendimento, quanto também com outros produtos que eles foram lançando durante todo o restante dos anos 90, só veio a conhecer o sucesso internacional mesmo no começo dos anos 2000, quando eles se tornaram os fabricantes oficiais de uma série japonesa que se tornou um fenômeno em vários países. Pois é, a Spin Master foi a empresa por trás dos Bakugan, aquelas bolinhas que quando abertas se transformavam em monstros e dragões. E dessa experiência, eles aprenderam principalmente 2 lições: que crianças gostam de comprar brinquedos que se transformam e que ter uma série animada é essencial para um produto se tornar um fenômeno. E foi pensando nisso que em meados de 2010, eles pediram para que alguns animadores enviassem projetos para um novo desenho animado, que por sua vez seria inspirado numa nova linha de brinquedos que eles pretendiam lançar. Eles queriam fazer uma série de brinquedos baseados em veículos de segurança pública, como carros policiais, caminhões de bombeiros, helicópteros, tratores e barcos da guarda costeira, e que teriam como principal característica se transformar em alguma outra coisa que até aquele momento eles não sabiam o que. E para esse projeto, eles receberam umas propostas bem curiosas, como uma onde os carros iriam se transformar em dinossauros, outra em que eles iriam virar naves espaciais, a pior de todas, que era onde os carros se transformariam em insetos robóticos, e por fim, a quarta e a última, que foi a que acabou chamando mais atenção, que aliás, foi uma proposta feita por ninguém mais, ninguém menos que o Kate Chapman, o criador do desenho Bob o Construtor, que convenhamos, já tinha uma baita experiência com desenhos animados. E a ideia que ele enviou foi a seguinte: um grupo de cachorros, comandados por um cuidador de animais, queriam formar uma espécie de patrulha para resgatar cachorrinhos abandonados e levá-los até o canil de uma cidade. E para desempenhar esse trabalho, cada cachorrinho teria então uma habilidade diferente que seria essencial para fazer os resgates, como habilidades em construção, salvamentos aéreos, marítimos e assim por diante. Já a transformação, no caso, ficaria com a casinha de cachorro de cada um, que se transformariam nos veículos que a Spin Master queria vender. E a empresa, confiando na experiência do cara, até porque ele somente havia feito um dos melhores desenhos infantis da história, obviamente aceitou a sua proposta. Porém, eles decidiram fazer algumas alterações. Para começar, restringir os resgates a cachorros abandonados limitaria muito as histórias dos capítulos, que logo correriam o risco de se tornar muito repetitivos. E por isso, eles decidiram colocá-los para fazer qualquer tipo de resgate. Outra mudança ficou obviamente com o líder humano, que foi modificado para uma criança para haver mais identificação com o público-alvo, e por fim, a aparência humanoide dos cachorros não foi algo que agradou muito à empresa. Para eles não era algo muito vendável, e por isso eles decidiram deixá-los mais parecidos com cachorros de verdade. Nessa imagem aqui, você pode ver os designs iniciais que eles pensaram para os cachorros antes deles terem tido a ideia de deixá-los mais fofos. Bom, e com o conceito pronto, a Spin Master foi então buscar um estúdio de animação que estivesse disposto a embarcar junto nesse projeto, o que foi uma tarefa extremamente fácil, né? Já que eles estavam mesmo dispostos a bancar. Não é à toa que eles conseguiram convencer facilmente a Nickelodeon a fazer toda a parte da animação. E assim, em agosto de 2013, se iniciou a jornada dessa incrível patrulha de filhotes, que já está há mais de 10 anos sendo a série infantil preferida da maioria das crianças. Patrulha canina, nós estaremos prontos. Atualmente, esse desenho já tem cerca de 500 episódios e já está na sua 10ª temporada. Isso sem falar nos especiais, spin-offs e até mesmo filmes pro cinema. Um sucesso incontestável. Patrulha
Canina. E uma coisa que eu acho genial dessa série é que eles souberam muito bem se reinventar com o passar dos anos. Para evitar entrar na mesmice, que é algo que acontece bastante com séries desse tipo, os produtores desse desenho tiveram a brilhante ideia de criar o conceito de subséries, que são aquelas patrulhas de resgate alternativas dentro do mesmo desenho com os mesmos personagens, que a gente comentou anteriormente, e que vão desde coisas simples, como uma patrulha de salva-vidas, por exemplo, até as mais viajadas, como a patrulha que cuida de um parque de dinossauros e outra que tem superpoderes para salvar a cidade de super vilões. Superpoderes esses que, pra quem nunca assistiu, surgiram do contato dos filhotes com um estranho meteoro que caiu na Terra. Atualmente já são 13 subséries no total, além da série tradicional, e a 10ª temporada, que ainda está em lançamento, irá trazer a 14ª, que é a Rescue Wheels, que, como o nome indica, vai envolver carros de corrida no estilo Hot Wheels. Pois é, pelo jeito a Patrulha Canina ainda tem muito combustível para gastar, e do jeito que as coisas estão caminhando, é capaz de muito em breve termos esses filhotes em naves espaciais e se aventurando em outros planetas e galáxias. Sempre que estiver em apuros, é só latir por ajuda. E é isso, pessoal. Essa é a incrível história da Patrulha Canina. Uma série que, apesar de existir apenas para vender brinquedos, consegue ser extremamente criativa e gostosinha de assistir de vez em quando. Não é à toa que, mesmo após 10 anos, continua sendo muito popular entre as crianças. Mas e vocês? São da época da Patrulha Canina? Gostavam ou ainda gostam de ver o desenho? Então diz aí qual o seu filhote preferido, qual é a subsérie mais criativa e qual outra subsérie você acha que ainda vai aparecer pela frente. Ryder, é tão divertido assistir a gente. Por que não passam as nossas aventuras na TV? Quem sabe um dia eles passem, Marshall.